Olá, seja bem-vindo ao Conexão Sindistal. Meu nome é Aldemar Boixá e nós vamos hoje tratar um tema muito importante dentro do cenário das instalações, que são os projetos. Os projetos realizados das instalações, a sua relevância, o cenário de como está essa turma que realiza os projetos das instalações, na perspectiva de dois feras do mercado que nós recebemos hoje, que é o Vinícius Sairão, da Sinergia, o Glaucio, da Igemax, com uma larga experiência de mercado, para compartilhar com você como funciona uma empresa de projetos. Como uma empresa de projetos, nos dias de hoje, está antenada com tudo aquilo que está acontecendo no mercado, seja na parte de projetos dentro da cadeia da construção civil, sejam dos novos projetos relacionados à GD, a instalações fotovoltaicas, e seja a nova metodologia que está chegando aí no mercado, que é o BIM, que aos poucos vem tomando seu espaço no cenário, e nós vamos conversar com eles para entender como esses movimentos têm afetado e impactado as empresas de projetos. Sejam muito bem-vindos. Glaucio, você pode começar aqui, vai no UniT, né? Glaucio, fala para a gente o que é uma empresa de projetos, o que é uma empresa de projetos hoje, no cenário do Rio de Janeiro, e como você atua? Bem, nós fazemos projetos de instalações, né? Então, nossa empresa é voltada para a engenharia de instalações, né? Elétrica, hidráulica, hidrossanitário, gás, combate a incêndio, para-raios. Então, esse é o nosso foco principal, né? Além da parte de energia solar fotovoltaica, né? Que essa iniciou depois. Mas hoje o mercado ele oscila demais, né? Ele oscila exatamente junto com a construção civil, né? Então, as variáveis para a execução de um projeto, ele passa exatamente pela demanda que a construção civil muda de acordo com o mercado, né? Então, hora está voltado mais comercial, hora está voltado mais para o residencial. Então, a gente trabalha de acordo com essa necessidade, com essa demanda, né? O mercado de projetos está aquecido hoje? Olha, eu diria que está aquecendo, né? Ele não está aquecido, mas está aquecendo. Eu, particularmente, não posso reclamar, mas tem outros colegas que não têm reclamado um pouco, porque não está como no passado, né? Que eu até acho que não vai voltar. Como era no passado aí, recente, 2013, 2015, isso eu acho que não volta mais. Mas a economia, à medida que a economia vai melhorando, aí vai aparecendo as demandas de construção, consequentemente os projetos, né? Basicamente seria isso. Legal. Vinícius, fala um pouco para a gente sobre esse cenário na tua ótica de projetista e também idealizador de soluções. Aldemar, eu durante muitos anos estive do outro lado. Eu fui executor e eu era o cara que reclamava das empresas de projeto. Reclamei a vida toda das empresas de projeto, da qualidade do projeto. Primeiro vamos falar de projeto. Projeto seria, né, quando a gente está falando de empresas de projeto, da concepção, o design. E uma boa empresa de projeto de engenharia deveria ser uma empresa muito boa tecnicamente, porque caberia a ela entender a necessidade do uso, né? A necessidade durante a vida útil daquele empreendimento, seja um hospital, seja um hotel, seja uma usina, e buscar as melhores soluções técnica e econômica na necessidade daquele cliente específico. Algumas vezes, dependendo do cliente, indo ao estado da arte, outras vezes ao mínimo necessário e outras vezes no meio do caminho entre o mínimo necessário e o estado da arte. O que aconteceu? Apesar de termos tido épocas punjantes na construção civil, inclusive de projetos, eu me lembro há muitos anos uma reunião com, na época ele era gerente de uma construtora, depois ele foi diretor, a gente estava tomando um café e eu estava reclamando dos projetos. E ele me falou assim: Vinícius, a gente paga tanto e recebe pouco. Esse era o problema. A gente tem hoje muitos projetos que não são projetos. São com uma boa vontade um anteprojeto. Porque se eu tenho um projeto e o executor tem que tomar decisões de projeto, não é um bom projeto.
Isso aconteceu durante esse tempo todo, por quê? Porque, de alguma forma, né, cadeia de valor apertou o pessoal de projeto, e aí se você recebe menos, você tem que fazer mais com as mesmas pessoas e você vai perdendo qualidade. Esse é o conceito. E você precisa, para ser um bom projetista, no nível de soluções, ter passado por uma experiência grande. Por mais que você tenha feito uma graduação de ponta, por mais que você tenha estudado horas a fundo, é muito diferente quando você começa a ter que entender a demanda e as interações que você tem no projeto de instalações, porque ele tem uma interferência muito grande com o projeto de estrutura, ele tem uma interferência muito grande com o projeto de ar-condicionado, tem uma interferência muito grande com o projeto de arquitetura. Eu me lembro, há poucos anos, num hotel que eu na época, eu já não era mais executor, eu estava na figura de consultor de instalações, estava fazendo um hotel, era um hotel boutique, um hotel que tinha uma assinatura, e o projeto previa um quadro elétrico no hall principal do hotel. Nunca esqueço o diretor brigando comigo, que era o projetista, que era o consultor, com o instalador. E o projetista não estava lá nessa hora, Glaucio. O projetista nunca está, porque a gente botou um quadro no hall, no lobby principal. E ele tinha razão. Eletricamente, o centro de carga, vamos chamar assim, naquele local, Perfeito. era ali. Perfeito. Mas o lobby do hotel tem uma assinatura. O único local onde aquele quadro não poderia estar era ali, porque um quadro elétrico não é bonito para ninguém. Conflita com a estética, né? E aí você vê, não foi um bom projeto nesse quesito. Por quê? Porque não foi pensado. Não foi pensado porque a gente não remunera. O que no meu ponto de vista está tendo agora, e talvez seja a base das reclamações dos colegas aí do Glaucio. Primeiro, a gente tem uma mudança de tecnologia que vem sendo feita. Tanto tecnologia na parte das ferramentas de desenho e ferramentas de gestão, quanto tecnologia do processo executivo. Processo de execução, perdão, né? Se há muitos anos atrás a gente usava ferro galvanizado para gás, tubo de PVC, depois PPE, e hoje a gente já vai usar PEX, vamos usar uma série de outras soluções, né? Estamos pensando, por exemplo, ar-condicionado, já se usa o VRF, e há anos atrás a gente usaria só Chile. Então eu tenho uma mudança na execução, eu tenho mudança nas ferramentas de tecnologia. E com mudanças normativas. Normativas em que sentido? Normativa na parte de qualidade do produto, normativas na parte técnica e de performance das instalações. Isso traz uma dificuldade para o projetista se não ter alterado, traz uma dificuldade também de tecnologias novas de desenho. São mais máquinas, ou seja, você precisa reformular o seu parque de informática mais caro, licença de softwares que são caros e curva de aprendizado. Tem muita coisa envolvida e não necessariamente a gente consegue passar isso para o preço final. O que acontece, em meu ponto de vista, é que cada vez mais a sociedade vai demandar que as soluções sejam melhores. Que a gente avalie um produto entregue, seja ir ao hospital, eu não tenho que avaliar a minha hotelaria. Eu tenho que avaliar qual foi o resultado na saúde de quem saiu. Da mesma forma, quando eu faço um hotel, um hospital, uma indústria, o meu projeto de instalações e depois a execução permitiu que a vida útil, que o produto, o benefício entregue fosse efetivamente entregue. Então a gente precisa que o projetista seja melhor no conceito técnico. Isso demanda estudo, isso demanda capacitação e atualização. E uma atualização constante. Se até 4, 5, 6 anos atrás, quem trabalha no setor elétrico, por exemplo, ou mesmo nós projetistas, o nosso cliente apenas consumia a energia do sistema elétrico, hoje, quando a gente começou a falar em empresas com geração de energia, ele absorve a energia da concessionária e também devolve a energia da concessionária, ou seja, ele passou a ser parte integrante do sistema elétrico de potência. Perfeito. O meu conceito modificou. Quando eu falo de sustentabilidade, precisa ou não precisa de água de reuso? Como é que a gente vai fazer hoje comunicação? Era muito
simples, botava 3, 4 câmeras e resolvia CFTV. Amanhã a gente vai falando de Smart Grid. Estamos botando prédios hoje no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, na Barra da Tijuca, com eletrificação veicular. E aí, qual fator de demanda que eu vou utilizar? Eu vou botar um carregador veicular, que eu chamo de queixo duro, que você não regula, um carregador veicular, que eu posso ter vários, e através de um sistema inteligente, Essa gestão fazer de quanto cada um vai poder disponibilizar para aquele veículo. Qual projetista está estudando isso? Porque agora projetar é imaginar um cenário que ainda não existe. Há 20 anos atrás, eu pegava o livro do Hélio Credner, o livro do Cotrim, o livro do Nisquier, e não tinha modificação. A regrinha era aquela, o que mudava talvez fosse a 5410 na veia. A evolução das tecnologias estão muito rápidas, né? Sim, e aí nós precisamos nos atualizar. E aí isso cria, de novo, né? De novo porque a gente já tratou isso em outros podcasts aqui no Sindistal, um desafio e uma oportunidade. Então, um profissional hoje de engenharia e aquele que deseja se dedicar a projeto, ele tem um problema. A atualização dele tem que ser constante. E a atualização na tecnologia que tem aqui, e o Brasil, na grande maioria das coisas, acaba sendo atrasado. Primeiro acontece na Europa, nos Estados Unidos e na China. Depois você traz para cá. Então ele tem que ter um olho aqui e um olho no que está acontecendo lá fora para se preparar. Porque nós temos umas condições muito específicas. Quando a gente está no estado do Rio de Janeiro, vamos ficar só no estado do Rio de Janeiro, locais de alta demanda de consumo, por exemplo, o centro do Rio, Zona Sul do Rio de Janeiro, centro de Niterói. No centro do Rio de Janeiro e Zona Sul nós temos um sistema network, sistema reticulado que poucas cidades têm e que a maioria dos novos engenheiros nunca ouviram falar sobre o sistema reticulado. E a gente vai para áreas rurais, onde a gente tem alimentadores, por exemplo, da Enel, de quilômetros. E às vezes em MRN. E às vezes em MRT. É verdade. É uma série de dificuldades que a gente tem que enfrentar. Demanda o quê? Demanda estudo, coragem de aplicar tecnologia, saber que ela vai dar errado no primeiro momento, né? E voltar para consertar. O projetista ele não é um repetidor de qualquer projeto. Cada projeto é um projeto, né? Até mesmo porque quando envolve circuitos elétricos tem questões de coordenação, outros elementos envolvidos nisso. Mas assim, um ponto que eu tenho ouvido falar e queria trazer para cá como uma reflexão de vocês é o seguinte: alguns projetistas ao longo da história, projetistas empresários, né, enxergaram na engenharia do proprietário uma oportunidade de ampliação do seu portfólio sobre algumas alegações. Isso é, eu sou o profissional que projeto, né, e muitas das vezes o meu projeto não produz a entrega prevista em projeto para que dê a garantia, muitas das vezes por conta da execução. E aí o papel da engenharia do proprietário, feita pelo projetista, garantiria, no mínimo, duas condições. Primeiro, de uma garantia maior de que o projeto foi mais fidelizado em relação à sua origem. Segundo, que o profissional de projeto migrando para uma possibilidade de engenharia do proprietário ou uma supervisão técnica da execução retrofitaria sua própria qualificação ao sair da prancheta, que não é mais prancheta, né, mas ir para o campo, né, e reidentificando pontos de interferência ou de ruído no projeto que depois seriam aperfeiçoados na própria concepção do projeto. O que vocês acham dessa dinâmica? Vocês fazem isso? Eu tive a felicidade de começar no processo contrário. Comecei com a execução. Quanto tempo você tem de experiência nisso? Pode falar. 56 anos, desde os 20 anos. Comecei a trabalhar com obras desde 20 anos. Então, a vivência, né, a experiência, você não consegue isso saindo da faculdade, da escola, você não consegue isso da noite para o dia. Então, foi passando por isso que você falou, exatamente isso. A vivência, né, a experiência naquela situação, você, na hora de passar isso para um projeto, na hora de você pensar um projeto, elaborar um projeto, você pensa em toda a dificuldade, nas interferências, em como melhorar
o processo executivo. Isso eu tive essa felicidade, né? Você faz contratos de engenharia do proprietário, cumprindo esse papel de supervisão daquilo que você projetou? Ou comissionamentos? Até faço, mas é raro. Até faço, mas é raro. Normalmente, assim, infelizmente, a gente tem o nosso processo de engenharia, ele não é um dos melhores, eu diria, né? Porque, como o Vinícius falou, precisa estar sempre se atualizando, precisa ter capacitação. Pressupõe que o consultoria no âmbito de engenharia é o seguinte, é você atender às necessidades da sociedade. E para que a gente faça isso, a gente precisa ter conhecimento. E quais os conhecimentos que a gente precisa? Conhecimento técnico, no caso, né, da nossa área de instalações. Conhecimento das NBRs, né? E elas estão sempre se atualizando. Então, tem alguns casos que eu já vivenciei de empresas e colegas que não estão atualizados. Entendeu? E, além disso, né, a gente hoje tem que pensar em ter métodos, né, de sustentabilidade para preservação de meio ambiente, né, reciclagens, energia renovável, né? Então a gente tem que estar antenado com essas mudanças de tecnologia e mudanças na sociedade para que a gente possa desenvolver um projeto, como o Vinícius falou, entregar. Não é só pegar e fazer um papel e entregar, é entregar aquilo pensado, né? No que eu preciso entregar, qual vai ser o resultado daquilo que eu estou entregando, né? Vai ser simplesmente o cara vai usar por quanto tempo? Daqui a 2 anos já tá perdido, né? Mas aí também tem a questão do que o Vinícius também colocou bem aqui, que é a remuneração. Infelizmente, hoje, dificilmente alguém quer remunerar um projeto como deveria ser remunerado, né? Então, fica difícil você garantir qualidade. Isso explica a redução do número de empresas de projeto hoje no mercado? Não sei. Porque nessa transição de geração, alguns já se aposentaram de vez, saíram do mercado, e você não percebe essa renovação, não pelo menos no sentido empresarial, né, das empresas de projetos. Os projetistas estão dentro das empresas, talvez, de construção, dentro da... O Demarco, como eu vou? Não? Para atropelar, eu sou filho de engenheiro, então... eu ouvi as histórias, né? Então, eu costumo dizer hoje que eu faço 2 coisas. Eu construo ponte, que é se eu faço relacionamentos, e eu conto histórias. São as 2 principais atuações que eu tenho hoje. E muitas das histórias não são minhas, né? Ou foram de meu pai, ou foram de alguns contemporâneos dele. No que eu enxergo? Nós passamos aí, nos últimos 40 anos, 50 anos, por 2 momentos complicados na engenharia nacional. Década de 80, tá? Meados aí, primeira metade da década de 80, isso se estendeu quase ao início, quase ao 99, anos 2000, onde a gente teve o mercado de engenharia com problemas. E boa parte dos engenheiros dessa geração foi para o mercado financeiro, foi para uma série de empresas, tá? Quem conseguir pegar as edições da Forbes, Exame, Veja, 99 e 2000, quando a gente virou o século, tinha lá os 10 maiores, agora é CEO, na época era presidente, e você vai ver que os eleitos, qualquer lista de 10, de 20, assim, 90% eram engenheiros. Não trabalhavam na engenharia técnica, mas eram engenheiros. Nós passamos por esse momento. E aí, alguns que é o meu caso, que peguei, né, fiz curso técnico, me formei em 93, comecei em 94 no mercado de trabalho, eu fui treinado não pela geração anterior à minha. Eu fui treinado por 2 gerações anterior à minha, porque a geração de engenheiros que deveria ter me treinado não estava na engenharia, ela foi para outro mercado. Aí nós começamos nos anos 2000, boom na construção civil,
foi moda, era muito legal você ser engenheiro. A gente formou muito engenheiro numa velocidade que o mercado precisava de muita gente, e você saía de recém-formado, de estagiário para coordenador, né? Você não tinha nem período de engenheiro. Crescendo. Chegamos, Copa do Mundo, Olimpíada, o que acontece? Crise afundou de novo. E aí você tem de novo um buraco sendo formado. Só que a velocidade que o conhecimento, que a tecnologia mudava, década de 80, 90, início dos 2000, é muito menor do que agora. Então, se eu tive duas gerações na minha frente que me treinou, e hoje quando eu boto, né, na minha faixa etária, eu sou um pouquinho mais novo que o Glaucio, mas eu vou... Entra a minha faixa de idade, a faixa de idade do Glaucio. Se a gente pegar no Rio de Janeiro, na construção civil, engenheiros eletricistas, eu não conto nem 20. E 20 eu tô sendo, normalmente minha conta para em 5, tá? Mas eu vou, né, tem muita gente que eu não conheço, vou em 20. Só que eu, o Glaucio e mais os outros colegas, nós não somos o suficiente para capacitar uma geração enorme que está com 20 e poucos, 30, 32 anos. E aí ficou um hiato, porque a gente não conseguiu, por mais que tenha tecnologia de informação, por mais que a gente tenha informação, não se digitalizou o conhecimento ainda. Como é que você explica para o cara que ele tem que fazer um projeto de instalações elétricas e que tem uma laje, e que na laje, quando você começa a laje, tem alguém que vai lá e bota a madeira. Depois tem aí você vai lá e bota as caixinhas de passagem. Como é que o cara prende a caixinha de passagem? Qual o segredo que o cara tem depois que prende? Aí ele bota a serragem e para quê? Para quando fizer a concretagem ela não entrar. Como é que você aprende isso? Se você for em campo. Ou se alguém com o meu grau de conhecimento, com o grau de conhecimento do Glaucio, para contar a história para as pessoas. Só que o Glaucio não tem tempo, eu não tenho tempo para isso. Então você pode comentar com um dos teus estagiários, com um dos teus engenheiros, mas você tem 10 engenheiros. Você não consegue passar para todo mundo. E aí isso virou uma dificuldade. E o que acontece quando isso vira uma dificuldade? A gente tem muita gente com pouca experiência fazendo projeto. Ah, Vinícius, mas você já teve pouca experiência. É verdade. Eu já tive pouca experiência. Só que a gente tinha profissionais com mais experiência que limitavam o grau de erros que a gente cometia. A gente cometia erros. Aliás, a gente comete erros até hoje. Mas tinha alguém que não deixava você cometer aquele erro enorme. Hoje não. Hoje o cara vai cometer esse erro enorme. Esse é o ponto. E é Brasil, né? O Brasil, o cara gasta uma grana num carro de luxo, gasta uma grana em imóvel, mas ele não quer pagar 10 reais a mais pela conceituação do projeto. Aí cabe o quê? Aí volta o problema do empresário. Preciso que a gente saiba melhorar, o empresário melhorar a comunicação. Eu não estou fazendo um projeto. Eu estou reduzindo o seu custo quando eu faço um projeto, ou estou melhorando a qualidade da sua obra quando eu faço o projeto, ou estou melhorando a confiabilidade do teu hospital, do teu hotel, quando eu faço um projeto. E aí, só voltando para a tua pergunta sobre engenharia do proprietário, nós atuamos com engenharia do proprietário também algumas vezes com avaliação e comissionamento. Não obrigatoriamente, a engenharia do proprietário precisa ser feita pelo projetista. Eu acho que ela deve ser feita por alguém que já tenha executado e projetado, né? Porque empresas também têm core. Isso é importante. E tem empresas que dentro do seu DNA só é possível fazer projeto. O teu processo, tua gestão está toda focada no modelado. Você pode ter conhecimentos para fazer uma boa engenharia proprietária, mas pode fazer que ela não faça sentido na sua estratégia de negócio. Enquanto para outras empresas, por exemplo, fazer projeto é muito mais custoso para mim do que fazer engenharia proprietária. Por quê? Porque fazer projetos eu preciso de mão de obra, outras pessoas, para fazer o ato de desenhar. Porque eu já não tenho mais a velocidade e conhecimento na ferramenta que eu tinha 20 anos atrás. Em compensação, a minha experiência de campo, para olhar, não estou nem dizendo experiência de campo, para olhar um planejamento e olhar, cara, você não vai conseguir terminar a obra nessa data se você não antecipar a contratação da empresa de alvenaria, eu não vou conseguir entrar
com a instalação, esse conhecimento é meu, ele não está na literatura. Então eu consegui entregar muito mais valor ao cliente com esse meu conhecimento. Ou seja, minha hora é muito mais valiosa do que quando eu vou para o projeto. Que eu vou precisar de 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que desenhem. E aí você vai pôr na ferramenta. Você vai no mercado, cadê um engenheiro ferramenteiro? Porque as pessoas todas querem as coisas muito rápido. E não tem velocidade. Não, eu sei quanto tempo você leva aqui. Em engenharia e projetos, principalmente, não tem como. Você não é caldo de cana. Isso aí. Não é fundo e cola. Você Instalações são muito é conceito. e muitas interferências. Sim. Interferências técnicas, interferência com estética, é o caso da arquitetura, que muitas vezes a gente faz um projeto e chega depois a arquitetura, eu quero mudar e muda daqui para ali, de um lado para o outro, isso tá perdido o projeto. Dependendo do conceito do que você fez, muda tudo. Você entrou num ponto bacana, assim, que muitas das vezes tem essa conotação. O relacionamento do projetista com o arquiteto. Normalmente é bem interessante, sem amistoso, sem problema. Eu dificilmente tenho problema com arquiteto, mas ocorre de ter conflitos de exatamente mostrar, olha, eu preciso de um centro de carga elétrica num determinado ponto, olha, como é o caso lá o Vinícius citou do exemplo lá do quadro de carga no meio de uma circulação, que vai entrar em conflito com a arquitetura, com a estética. Isso pode ser antecedido, antevisto? Isso deve ser. Porque isso elimina o ruído, né? Então, uma boa comunicação. Hoje, cada vez mais nos apertam com prazo. A gente não tem o prazo necessário para fazer. Tem etapas para você fazer o projeto. Você faz uma marcação de pontos, né? Passa para o arquiteto. Deveria ter um arquiteto coordenador de projeto, e muitas das vezes não tem mais essa figura, que vai avaliar aquilo ali. Marca-se colunas, pontos, quadros, colunas de hidrossanitário, enfim, toda a parte que envolve instalação, caixas para incêndio, coisa do tipo. E aí o arquiteto tem que avaliar, tem que fazer essa coordenação de compatibilidade entre as demais instalações, entre arquitetura e instalação, entre instalação e estrutura, e muitas das vezes isso não é feito. Alguém ajuda nisso? Então, eu ia falar exatamente sobre isso, Ademar. Eu acho que muitas das coisas vão ser melhoradas com a aplicação do BIM. Você já tem usado a ferramenta? Não. Nem a ferramenta, é a metodologia, né? Então, não, essa eu particularmente não tenho... Mas você já consegue perceber essa chegada? Não, ainda eu não percebi. Tenho feito alguns projetos em que está começando a ter a metodologia BIM, né? Mas não está sendo exigido. Está muito flexível ainda. Então eu, por exemplo, eu tô me preparando agora para poder os nossos projetos de instalações serem importados para a metodologia BIM. Porque a grosso modo, assim, a metodologia BIM, embora a gente saiba por dentro que não é só isso, mas só para as pessoas que nunca ouviram falar entender, né? Existe aquela frase que incomoda o pessoal de BIM que vai dizer o seguinte: a gente está mudando de 2D para 3D. Né? E com isso sendo mais assertivo no projeto, detectando pontos de interferência e, consequentemente, também justificando a própria metodologia BIM como item de otimização, customização da obra, por ter detectado problemas que ocorreriam na metodologia anterior. Isso é verdade? Isso é verdade. Estou fazendo um projeto da universidade, da Unig, em Maricá. Uhum. E lá a estrutura foi feita no BIM. E a instalação não. Estou finalizando essa semana. E aí já apareceram os conflitos quando ele colocou
arquiteta que está coordenando já teve alguns conflitos. Então, Então, se eu faço, se o meu projeto está na metodologia BIM, isso já ia ser, isso ia ser compartilhado, todos iam ver esse problema ao mesmo tempo. Posso colocar o coral um pouquinho? O mercado tem a opinião errada, e nós começamos a plantação do BIM, a idealização do BIM lá em 19 ainda, com a mesma visão de que o BIM era passado do 2D para o 3D, na verdade. O BIM não é isso. O 3D é a primeira coisa que você vê do BIM. A ideia do BIM é justamente, né, BIM, Building Information Model, você está modelando a informação da construção. Onde você quer construir com informação. Para quê? Para que você consiga levar até o final da vida útil do empreendimento, até a etapa do descomissionamento. Você ter todo o histórico desde o momento da idealização. O BIM vai partir de um pressuposto fundamental: colaboração. Não tem BIM sem colaboração. E o problema do BIM, ou a dificuldade, um dos desafios do BIM, concebido hoje, é que você começa com uma regra. Então, para cada cliente que você quiser, cada construtora que você tiver, ainda mais nós, projetistas de instalações, não somos o início do processo é a arquitetura. A regra do jogo começa com eles e você vai se adaptando. Ele vai trazer, quando você fala em modelagem das informações, repara que para cada etapa de uso do projeto, você vai ter mais informação, mais refino ou menos da modelagem em 3D, e dependendo de outra etapa, mais ou menos do nível de informação. Do LOD, que é o nível de informação do desenho, e eu esqueci qual outro termo quando a gente está falando só em dados. Por que isso é importante? O primeiro benefício que você tem, que é o que todo mundo enxerga, é justamente a incompatibilidade, o Clash Detector. Você já mata por aí. Só que, se você já modelou com informações, para você tirar aquilo ali para o planejamento, para o cronograma, é fácil, porque você já modelou e você consegue passar aquilo ali para o planejamento. Para o cronograma. Se você tem os custos atrelados para cada atividade, você também tem um custo total da obra, só que agora você teria o custo também por etapa. Você poderia estar liberando medições, uma série de coisas. Quando você estiver na fase de entrega para o cliente final, repare, as informações que o cliente final quer não necessariamente são as mesmas informações que a gente precisou na obra do projeto. Então, se no projeto você especificou uma bomba com altura manométrica mínima de X, com vazão de Y, e vai ter um motor lá de tantos CVs, quando você entregou a obra, aquele motor tem um nome, aquele motor tem um fabricante, aquele motor tem uma curva. Então, na modelagem final que você vai entregar para o cliente, a informação que vai para o cliente já é o que ele comprou. Ele comprou a bomba, sei lá, da Grundfos de tantos cavalos, que tem uma curva XPTO. Significa que na hora que eu estiver fazendo a manutenção, no segundo ano aquela bomba teve uma troca, apresentou uma queima, você tudo consegue incorporar. Você pode até levar em alguns itens mais importantes na construção a realidade aumentada. Você já poderia, como é que você faz medições? Seria no campo, com realidade aumentada no teu celular, você sabe que ele era passar 5 tubos. Como é que você sabe? Porque você passou o celular e viu que tinha que passar 5 tubos, tem lá 3 tubos passando, pronto. 60% da medição. Qual é o problema? O problema é que agora o projetista precisa projetar. Não dá para fazer o que a gente faz hoje com instalações. Se você não quiser pensar muito, e é muito comum que não se pense muito, você tem um software específico de instalações elétricas. Você marca os vértices da sala, ele distribui para você tomada, lâmpada, passa o fio e você não analisou nada. No BIM, não, o projetista vai começar a ter que efetivamente projetar. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma tecnologia que deveria facilitar a minha vida e a vida do Glaucio, porque a gente tem mais experiência. Só que tem outro problema. Eu agora tenho que colaborar mais com o arquiteto, tenho que colaborar mais com o cara de ar-condicionado. Significa que eu também preciso entender mais no serviço deles e ele entender mais do que o meu. Então, esse cenário todo que vocês estão trazendo, de alguma maneira, na linha do tempo, se é que já não está acontecendo agora,
ele não ajuda a revalorizar só usar muito ressignificar, mas não quero usar essa palavra que eu acho tá bem cansativa, mas de revalorizar mesmo o papel de projetista como relevante dentro do... Para quem conseguir implantar metodologia? Para quem conseguir implantar a metodologia. Sim. A nossa aposta é essa. Hoje a gente dentro da Sinergia, a gente tem uma consultoria para fazer a implantação de BIM, porque nós já tentamos fazer isso sozinhos, tá? Consultoria para a implantação de BIM. Tem as licenças que são caras, né? Da Autodesk, e tem 2 licenças da AutoQI para poder implantar a metodologia BIM. A gente só vai pensar no BIM ser lucrativo daqui a 1 ano. Ele hoje é feito em investimento. Mas o que vai acontecer? Daqui a 1 ano, vai ter mais 2 ou 3 caras. BIM significa. Porque a exigência do mercado vai ser performance do projeto. É a performance. Esse é Eu já tenho construtora que está me exigindo. E você agrega valor no teu produto entregando performance. Eles estão exigindo BIM por BIM, quando na verdade não é isso. O cliente não quer saber se é BIM. O que eu quero saber é: o entregue está melhor, eu dou resultado, e eu não enxergo hoje forma melhor. Isso é uma aposta, é óbvio que isso é uma aposta. Forma melhor de entregar isso do que usando a metodologia BIM. A gente tem uma série de desafios para isso? Tem. Mas a gente tem uma força propulsora, que é um motor propulsor, que é justamente a lei do BIM, que exige que todos os entes públicos adotem, é óbvio, com diferentes graus de maturidade, a tecnologia BIM. É um enorme desafio, mas eu acho que traz a necessidade do engenheiro e do arquiteto melhorar em muito sua qualidade, traz a possibilidade de a gente efetivamente industrializar a construção civil, que ela é ser artesanal, e melhorar a performance das edificações que nós estamos entregando. Gente, muito bom. Muito bom. Eu queria já dar um encaminhamento para a finalização da nossa conversa aqui, mas se cada um de vocês pudesse trazer uma mensagem para quem tá assistindo esse podcast, no sentido de uma mensagem para o cliente que quer entender a importância de um projeto nas instalações, seja pelo quesito performance, seja pelo quesito segurança das instalações, né? E para o profissional que está nessa área, que está também assistindo, ou o profissional que deseja entrar nessa área, que está lá no seu curso técnico, lá, fazendo seu diagrama unifilar, fazendo seu orçamento, ainda incipiente, ainda inicial. Todos nós passamos por esse caminho aí, né, da escola técnica, da engenharia. Qual é a mensagem que vocês têm para esse público, né? O cliente potencial, o que já está no mercado, né? E para o novo entrante? Para o cliente, o projeto antecede a um sonho. É isso. Quando eu vejo um prédio, você compra um apartamento na planta, você está comprando um sonho. Ele não está materializado ainda. Se você vai construir uma indústria, ele é um sonho porque ele não está materializado ainda. O projeto antecede um sonho. Um bom projeto vai fazer com que você esteja mais próximo do teu sonho. Quantas vezes nós compramos um imóvel, um armário planejado, fizemos uma reforma na nossa casa e a expectativa foi frustrada. Muito provavelmente porque nós não demos o valor à parte de projeto. Então, o projeto é fundamental para que você tenha a expectativa não frustrada. Esse é o primeiro ponto. É óbvio que você precisa ter um bom projeto e bons profissionais. Um projeto feito por um profissional inexperiente naquele setor ou por um profissional que não tenha qualidade, é óbvio que você não terá o resultado esperado. E seria fundamental para um sonho, ele vai ter que ter um valor. Projeto é o tipo de coisa que não deveria ser uma análise apenas financeira quando você fecha a cotação de preços. Ela tem que ser preço-qualidade. Isso é para o cliente. Para os colegas que estão iniciando na profissão ou ainda cursando,
um item muito importante é aprenda ferramentas. Engenheiro precisa saber de ferramentas, e hoje ferramentas são ferramentas, principalmente ferramentas computacionais. Então você, engenheiro, precisa dominar o padrão, o Word, o Excel, mas mais do que isso, o Project, o AutoCAD, depois ir para as outras tecnologias, o MS Project, o Primavera, o Revit, o ArchiCAD, uma série de ferramentas necessárias. Então, aprenda e desenvolva a ferramenta, porque você primeiro vai trabalhar com alguém que sabe o porquê e você vai fazer aquilo mecanicamente, e com o passar do tempo você vai conseguir, né, linkar aquilo que você fez mecanicamente com o porquê que você está fazendo. E trabalho em que sentido? Você precisa de experiência. E experiência é uma coisa pessoal. Faça trabalho voluntário, bata na porta, peça para acompanhar. Mas se você não participar da experiência, você não vai evoluir. Só o vídeo do YouTube, só a literatura, por melhor que seja a qualidade do profissional que preparou a videoaula, do profissional que foi pessoalmente, presencialmente te dar o treinamento, nada substitui a experiência. E, mas eu não me pagam 8 salários mínimos. Você tem que ter experiência. Se você para isso vai trabalhar de graça, trabalhe, porque lembre que você, quando faz um treinamento, você paga para fazer o treinamento. É isso. Então você precisa buscar, mesmo que seja muito difícil, buscar essa oportunidade. Aprender ferramenta e ganhar experiência o mais rápido possível. Perfeito. Bem, o projeto é importante por vários motivos, né? Se for uma construção nova, falando de empreendimentos grandes, né? Tem que ter um responsável, né? Tem que ter tratativas com as concessionárias, então você tem que fazer um projeto bem feito para que não traga problemas de execução. Na hora de executar, você consiga executar, o dimensionamento tá perfeito. Então, assim, se você não contrata um projeto, como é que você vai fazer uma coisa bem feita se você não tem um projeto? E aí você tem essas tratativas com concessionárias, que o projeto tem que estar de acordo com os padrões de concessionárias. Então, não tem por que não fazer e não remunerar um bom projeto, para você não ter retrabalho e ter mais custos, né? Isso basicamente seria isso. E o profissional tem que se atualizar, tem que estar atualizado com software, tem que estudar, não parar de se atualizar, né? As normas sofrem modificações, tem que estar inteirado das normas, isso aí é fundamental. Esse é o princípio de quem quer projetar, tem que ter conhecimento das normas, né? Até para você poder dar garantia e do teu trabalho, né? Você se baseou nas normas, você projetou conforme a norma, então o teu trabalho está bem feito, supõe-se que está bem feito, né? Está bem dimensionado, não vai ter problema, né? Basicamente seria isso. Isso. Eu só complementaria, assim, além do que vocês já falaram, né, aquilo que nós fazemos aqui, que são redes colaborativas, né? Sim. É muito importante a gente estar perto de pessoas que vão contribuir com o nosso crescimento também, né? Além da experiência, além do conhecimento, se sentir pertencendo ao mercado do qual eu participo, né? Porque esses elementos também nos fazem crescer. O Sindustal é um desses canais de relacionamento, existem muitos outros, mas o importante é você se sentir suportado, né? Entender as dores do setor, as dificuldades, as soluções que cada um tem encontrado para superar os desafios e aí avançar, né, dentro da sua realidade. Nós estamos encerrando mais essa edição do podcast Conexão Sindustal. Espero que você tenha gostado. Curta esse podcast, compartilhe nas suas redes. O nosso objetivo aqui é fazer uma comunicação clara com você e levar informação de qualidade para a sua rede. Um abraço e até o próximo.